Dando continuidade à história, A Morte Não é o Fim. Escrito por Assis Azevedo. Ditado pelo Espírito João Maria. Capítulo 3. Imortalidade do Espírito. Joel levantou-se e verificou que estava todo ensanguentado, sem, no entanto, perceber que aquilo provinha de vários órgãos afetados. Começou a se maldizer e, num acesso de raiva, passou a chutar os objetos que encontrava, enquanto se certificava de que havia batido o carro. É muito azar! Sempre fui bom no volante e nunca pensei que um acidente assim fosse acontecer logo comigo. Tenho que procurar a rapaziada. Observou o estado em que haviam ficado os veículos e pensou: os carros estão acabados. Não serve para mais nada. Meu pai vai ficar irado. Ouviu então uma risada e, voltando-se, viu Roberto gargalhando e comentando: Cara, você é maluco! Graças a Deus que estamos vivos. Roberto, você já viu se o resto do pessoal está bem? Todos estão bem, apenas nervosos. Rosa Maria está chorando e rezando em agradecimento por estar viva. O Albertinho disse que foi falar com a mãe dele e volta logo. Eu não tive tempo de falar com os meus pais, mas eu vou tentar me comunicar com a mamãe antes que ela fique sabendo do acidente e se preocupe. Rosa Maria aproximou-se furiosa dos dois e disse para o namorado: Joel, não vou mais viajar com você dirigindo. Cara, você é maluco. Quase mata todo mundo. Acho que eu estou machucada. Meus pais nunca mais vão permitir que a gente viaje com um maluco como você. Joel riu. Abriu os braços e, como se nada tivesse acontecido, abraçou a namorada dizendo: Calma, minha bela. A vida é assim mesmo. O importante é agradecermos a Deus por estarmos vivos. De repente, Diana e Clarice apareceram chorando, sendo imediatamente abraçadas por Roberto, que tentou acalmá-las. Meus amores, tudo está bem. Vamos ter apenas que nos preparar para levar uma bronca dos velhos, que devem estar furiosos. Olhando para o carro que havia colidido com eles, Joel convidou: Vamos ver o que aconteceu com os passageiros do carro que bateu no nosso. Deixa esses vacilões para lá, sugeriu displicentemente Roberto. Roberto, onde estão a caridade e a solidariedade para com os nossos irmãos de infortúnio? Perguntou Rosa Maria. Pessoal, vamos falar com eles e ver se todos estão bem. Todos concordaram e caminharam para o local onde estava o outro automóvel, envolvido no acidente. Assim que viu o veículo que colidira com eles, Joel começou a rir e, pulando de alegria, ironizou: O carro deles já era! Roberto comentou, agora demonstrando preocupação: Acho que ninguém se salvou. De repente, ouviram alguém gritar nervoso: Quem é o motorista dessa carroça velha que bateu no meu carro? A turma do Joel voltou-se para o local de onde vinham os gritos e viu 3 rapazes sujos e ensanguentados aparentando com a mesma idade que a deles. Um deles estava com uma garrafa de bebida na mão, outro vestia somente um calção de banho, e o rapaz que havia gritado era bem loiro, de estatura mediana e tinha cara de menino. Joel não gostou que o rapaz chamasse o carro dele de carroça e revidou: E quem era o aprendiz de motorista que estava dirigindo essa geringonça que está acabada? Era eu, por quê? Respondeu o rapaz, que havia falado primeiro com eles. Você é um motorista com carteira comprada. Dava para você ter evitado esse acidente. Cara, eu estava errado, mas eu tenho certeza de que, se você fosse um motorista maneiro, teria evitado tudo isso. Seu palhaço, como eu podia evitar a colisão, cara?
saindo pelo acostamento, seu... Não havia acostamento, seu assassino. Joel partiu para cima do rapaz para brigar, e Rosa Maria entrou no meio dos dois e falou com autoridade. Vamos parar com essa briga. Não há mais jeito de consertar a bobagem de vocês. Vamos nos ajudar e tornar as coisas mais fáceis. O rapaz, que estava sendo desafiado para brigar com Joel, fitou a moça e, após concordar com ela, apresentou-se. Ok, Mina, você tem razão. Meu nome é Paulinho. Os dois rapazes, companheiros de Paulinho, também se apresentaram. Eu sou o Edson. Prazer em conhecê-los, apesar das circunstâncias. Meu nome é Vicente, mas todo mundo me conhece como Manhoso, pois Vicente é um nome muito careta. O pessoal do Joel também se apresentou e depois todos se sentaram numa pedra e começaram a conversar. Caro leitor, estamos nos referindo aos espíritos desencarnados, pois quando morremos apenas mudamos de estado. Passamos a viver em outra dimensão, porém nada muda, a não ser o mundo material. A vida continua. Quem desencarna continua vivendo e experimentando todas as sensações de quando estava encarnado. O homem, segundo a questão número 135 do Livro dos Espíritos, um dos livros que compõem as obras básicas da doutrina espírita, é formado de 3 partes essenciais. Primeira, corpo, ou o ser material, análogo ao dos animais e animado pelo princípio vital. Segundo, a alma, espírito encarnado do qual o corpo é a habitação. E terceira, o princípio intermediário, o perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e que une a alma ao corpo. São, como num fruto, o germe, o perisperma e a casca. Portanto, embora ainda não tivesse se dado conta disso, nossos irmãos Joel, Rosa Maria, Roberto, Albertinho, Diana, Clarice, Paulinho, Edson e Manhoso haviam desencarnado no acidente fatal envolvendo os 2 carros, contudo, continuavam vivos. Numa outra dimensão, vivendo normalmente, somente o corpo material tinha morrido, já que o princípio vital que anima os seres vivos havia cessado. Joel, que conversava com os colegas, observou de repente que estava escorrendo sangue de seu pescoço. Passou a mão no local e notou que Rosa Maria também estava suja de sangue. O rapaz começou a ficar nervoso e disse aos amigos: Pessoal, preciso procurar um médico urgentemente. Acho que eu estou com uma hemorragia por causa desse corte no meu pescoço. Rosa Maria, que também notara estar em péssimo estado, aproximou-se do namorado preocupada e, após verificar o corte no pescoço dele, disse: Joel, vamos procurar imediatamente um médico. Acho que o seu caso é grave. Joel olhou para ela e disse: Rosa, você já reparou que não para de sair sangue de um corte profundo em sua cabeça? A moça levou imediatamente a mão à cabeça e notou que estava realmente sangrando. Começou então a ficar assustada. O pessoal se apavorou ao observar que todos estavam em situação precária. Albertinho, que já estava entre eles, disse: Eu fui visitar a minha mãe e agora estou mais tranquilo. Ela já está a par do que aconteceu com a gente. Joel comentou: Ontem eu visitei a minha velha. Rosa Maria, que estava atenta à conversa, perguntou: Como vocês fizeram para visitá-las? Alberto pensou e respondeu: Simples. Eu pensei e imediatamente eu estava em casa. Roberto estava sério e comentou tenso: Eu não estou gostando desse papo. Rosa Maria pensou um pouco e depois disse: Só tem um jeito de sabermos o que está acontecendo. Ora, Rosa, todo mundo sabe o que está acontecendo. Nós sofremos um acidente, contra-argumentou Joel. Paulinho, atento à conversa, comentou:
Estou começando a ficar desconfiado com essa história. Diana, que estava abraçada à irmã, perguntou: Desconfiado de quê, Paulinho? Naquele exato momento, eles viram várias pessoas de branco falando: Todos estão mortos. Não restou ninguém para contar a história. Mesmo assim, vamos levá-los para o IML, onde faremos um exame mais detalhado. Em seguida, liberaremos os corpos para os familiares. Rosa Maria começou a gritar com a mão na cabeça. Parecia haver perdido todo o equilíbrio. Gente, eu acho que morremos no acidente. Roberto, que estava nervoso, falou irritado. Deixe de ser ignorante, irmã. Como é que morremos se estamos falando normalmente? Roberto, parece que você é burro. Por quê? Veja aqueles corpos sem vida que estão espalhados pelo chão. Roberto começou a se apavorar, correndo para um dos socorristas e perguntando: Moço, por favor, quem são essas criaturas que vocês estão levando para a ambulância? Eles se parecem conosco, mas estamos aqui, vivos. O rapaz não recebeu resposta. Ele gritava e ninguém o ouvia. Rosa Maria viu uma pessoa sendo carregada numa padiola para a ambulância, correu até ela e viu que era o seu próprio corpo que estava sendo levado. Assim, aconteceu com todos os acidentados. Eles começaram a gritar e a falar coisas desconexas. A partir daí, todos iniciaram o estado de perturbação comum a esse tipo de desencarnação. Gritando e praticamente sem controle, Joel começou a chorar como uma criança enquanto falava para si. Vou perguntar à minha mãe. De repente, ele estava em casa e sua mãe chorava e telefonava para todo mundo dizendo: Telefonaram para mim informando que o meu filho morreu no acidente, juntamente com seus colegas. Joel pensou nos amigos e novamente estava entre eles. Ele colocava a mão na cabeça e gritava chorando. Fui lá em casa e ouvi a minha mãe dizendo que eu morri com todos os meus amigos no acidente. Isso não pode ser, nós estamos vivos. Rosa Maria espantou-se e, apavorada, começou a correr rumo à sua casa. Enquanto corria, pensava: sinto fome e sede. Eu não aguento mais essas dores com todo o meu corpo. Todos estavam completamente desequilibrados. Haviam perdido a noção de tempo e espaço, entrando num estado de perturbação total após a morte do corpo físico. Uns choravam, outros desmaiavam e outros ainda pediam socorro. E nenhum deles se lembravam de Deus naquele momento tão difícil da passagem do mundo material para o mundo espiritual. De repente, Rosa Maria se encontrou num velório, ao lado de seu próprio corpo. Observou que a mãe chorava, abraçada a seu pai, e falava alto: Não posso aceitar que a minha filha tenha morrido dessa maneira tão estúpida. Rosa pensava: a mamãe e esse pessoal devem estar confundindo as coisas. Eu estou aqui viva. Ela abraçou a mãe e disse: Mamãe, não precisa chorar. Nós conseguimos nos salvar com vida do acidente. Yolanda não tomava conhecimento da presença da filha e soluçava sem parar. Rosa tentou falar com o pai, mas também não conseguiu nenhuma resposta. A moça começou a pensar: será que eu morri mesmo? Não é possível. Embora a doutrina espírita explique isso muito bem, eu não acredito na possibilidade de haver vida após a morte, pelo menos não desse jeito. Ela observou o velório e viu os corpos dos amigos que também estavam sendo velados, além de vários familiares chorando, enquanto algumas pessoas comentavam o acidente. Rosa tentava, com a mão, estancar o sangue do corte que havia em sua cabeça. Sentou-se, então, num dos degraus que dava acesso à sala do velório e começou a chorar e a se lastimar. Estou com tanta dor no corpo, acho que eu vou desmaiar.
O espírito de Rosa Maria começou a entrar em profunda perturbação, esquecendo-se de tudo, inclusive do acidente que a vitimara. O que acontecia com Rosa Maria ocorria também com o restante do pessoal envolvido no acidente. No quarto parágrafo do Livro dos Espíritos, questão 257, intitulada Ensaio Teórico sobre a Sensação nos Espíritos, os Espíritos nos dão a seguinte informação. A experiência nos ensina que no momento da morte o perispírito se liberta mais ou menos lentamente do corpo. Durante os primeiros instantes, o espírito não entende a sua situação. Não se crê morto porque se sente vivo. Vê o próprio corpo de um lado, sabe que é seu, mas não entende por que está separado dele. Era o que estava acontecendo com aqueles jovens que haviam desencarnado de maneira trágica e tão inesperadamente. Alguns dos acidentados acompanharam seus próprios enterros. Viram quando foram sepultados, sofreram quando seus corpos entraram em estado de decomposição, sentindo os vermes se alimentarem daqueles envoltórios que havia servido de casa para abrigar aqueles espíritos na experiência terrena. Joel gritou de dor quando seu corpo foi sepultado. Seu desespero era inaudito, sendo difícil descrever o sofrimento de alguém que é enterrado vivo. Pois o espírito Joel estava vivo, porém o seu corpo físico, mesmo morto, ainda estava ligado a ele, tendo em vista a sua desencarnação ter sido inesperada. Não havendo tempo suficiente para a equipe de socorro espiritual desatar os laços que ligam o corpo físico ao perispírito, que por sua vez abriga o espírito. Albertinho, inquieto, visivelmente perturbado e chorando, abraçava sua mãe e pedia: Mamãe, não deixe que me coloque dentro dessa sepultura, por favor. Eu estou vivo, veja, toque-me. O restante do pessoal passava pelas mesmas sensações, com pequenas diferenças de um para o outro. Manhoso, sentado numa lápide, olhava sua fotografia encravada numa cruz com os dizeres: aqui jazem os restos mortais de Vicente e Jota. Ele ria como um louco e falava: esse pessoal ficou maluco, eu estou vivo, gente. Depois começou a correr, gritando, voltou ao lugar onde ocorrera o acidente e depois correu para casa, sempre falando para todos que estava vivo. O tempo passou. Os pais e parentes dos jovens mortos no acidente continuavam se encontrando em residência alternadas, ora na casa de um, ora na casa de outro. Dr. Marcondes lia o Livro dos Espíritos e tentava passar para o restante dos amigos de infortúnio o que entendia a respeito dessa doutrina que Jesus chamou de o Consolador Prometido. Numa das reuniões, Ellen perguntou ao marido: Querido, você que tem estudado exaustivamente a doutrina espírita, pode nos esclarecer por que Deus deixou que ocorresse aquele terrível acidente que matou de uma só vez 9 jovens? Querida, ainda não tenho condições de responder essa pergunta. Por quê? Porque a doutrina espírita é muito vasta. Ela engloba filosofia, ciência e religião. Para que vocês tenham uma ideia da complexidade dessa doutrina, a parte filosófica está inserida em O Livro dos Espíritos e até agora eu não consegui terminar de lê-lo. Às vezes eu preciso ler tudo novamente, porque eu não entendo quase nada. E Yolanda perguntou: Marcondes, por que é tão difícil compreender essa doutrina? Engana-se, Yolanda. A doutrina espírita é muito fácil de entender. O que a torna de difícil compreensão é o fato de estarmos lidando com algo extrafísico.
Nós estamos acostumados a fazer experiências comprovadas por aparelhos e através do uso de cobaias. Para nós, fica mais complicado acreditar em simples conjecturas, em que não temos algo palpável para provar como a existência de vida após a morte. Entendo. A humanidade não acredita naquilo que não pode ser comprovado através da ciência. Realmente é difícil de acreditar. O senhor Juliano, pai de Diana e Clarice, perguntou: então o senhor não acredita ainda nessa doutrina? Juliano, em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, o codificador dessa doutrina, nos informa que o Espiritismo é uma doutrina raciocinada. Ou seja, para acreditarmos em algo, precisamos analisar com muito cuidado para evitarmos a fé cega que pode se transformar em fanatismo. E o fanatismo mata. Portanto, caríssimo amigo, não devemos acreditar em qualquer coisa. A doutrina espírita nos incentiva ao estudo para evitarmos cair em situações desagradáveis. Mara, a mãe de Paulinho, estava de cabeça baixa pensando quando uma senhora ainda jovem, mãe de Vicente, o manhoso, lhe perguntou: o que você acha disso, querida? Para ser sincera, Vera, não acredito nessas coisas. O padre César, que frequenta nossa casa, explicou que os nossos filhos estão no céu, porque somos bons católicos, frequentadores assíduos da igreja e sempre contribuímos com os pobres da paróquia dele. Vera ficou calada e Yolanda tomou a palavra. Graças a Deus, nossos filhos também devem estar no céu. Mandamos rezar uma missa de 7º dia e, além disso, contribuímos com uma quantia razoável para a compra de alimentos a serem distribuídos entre os pobres. Roberto, até então em silêncio, se manifestou. Ando meio desconfiado. Sonho com Rosa todos os dias pedindo-me ajuda. Acho que ela está sofrendo muito. O médico, com os olhos cheios de lágrimas, perguntou ao Dr. Marcondes: você pode nos esclarecer algo sobre esses sonhos? Marcondes ficou em silêncio por alguns minutos e depois respondeu: meu amigo, eu não acredito em sonhos e não tenho condições de esclarecê-lo a respeito desse assunto. Cristina, que estava calada, ouvindo os amigos, pediu licença e falou com cautela. Além de ter sentido a presença de Joel às vésperas de sua morte e dos sonhos que tive com ele após o acidente, eu continuo sonhando todos os dias com Rosa Maria. A psicóloga fez uma pausa e continuou. Para esclarecer algumas dúvidas a respeito desse assunto, procurei um amigo que, além de psicólogo, é espírita e faz palestras em congressos espíritas. O que o seu colega falou? Perguntou Roberto, visivelmente ansioso. Ele falou que quando adormecemos, somente o nosso corpo repousa. O espírito liberta-se e vai à procura de lugares ou pessoas que lhe são simpáticas, principalmente daquelas que têm o mesmo sentimento que ele. O mesmo gosto, as mesmas preferências e outras coisas mais. Cristina fez uma pausa e notou que os olhares de todos se convertiam para ela, então continuou. Portanto, amigos, se realmente Allan Kardec tiver razão quanto ao que escreveu sobre a imortalidade do espírito, o sonho é simplesmente um encontro de pessoas em outra dimensão. Ou seja, os espíritos fora do corpo físico podem se encontrar no mundo espiritual e nós, por falta de informações a respeito do assunto, denominamos esses encontros de sonhos. Ellen perguntou: você quer dizer que os sonhos de Roberto e mesmo os seus com Joel foram encontro de vocês em espírito? Exatamente, doutora. Porém, não se esqueçam de que nem todos os sonhos se enquadram nos esclarecimentos da doutrina espírita. Mara perguntou, dirigindo-se a Cristina. A senhora acredita nisso?
Cristina fitou a colega de infortúnio e respondeu firmemente: acredito. Os presentes ficaram calados, cada um envolvido em seus próprios pensamentos. A reunião daquela noite foi encerrada e todos foram para suas residências. Ao chegar em casa, os médicos Roberto e Yolanda puseram-se a falar a respeito da reunião. Querido, você acredita na versão da Cristina? Acredito. O que você vai fazer? Vou conversar com alguém do centro espírita que a nossa filha frequentava. Roberto, você está se deixando influenciar pelas conversas da Cristina. Você sabe muito bem que esses psicólogos são meio perturbados. Querida, nunca desdenhe do saber de ninguém, se você não tem conhecimentos suficientes para emitir a sua opinião. Existem tantas coisas nesse mundo que não sabemos explicar. E eles se calaram. Roberto levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois se voltou para a esposa e perguntou: e se a nossa filha estiver realmente viva em outra dimensão, precisando da nossa ajuda, e não ligarmos para os apelos dela simplesmente porque não acreditamos na possibilidade de haver vida após a morte? Como vai ficar a nossa consciência depois que soubermos que tudo era verdade? A esposa ficou calada, pensando. Nesse momento, Roberto sentiu um aperto no coração e falou para Yolanda: Eu não estou passando bem. Yolanda tomou-lhe o pulso, deu-lhe um copo de água e ficou observando o marido. Após alguns minutos, o médico parecia melhor. O que houve, querido? Não sei explicar. Senti um frio esquisito. Parece-me que ouvi alguém chorando. Ora, Roberto, não acredito que você está sugestionado com essas bobagens. Vamos dormir. Num canto do quarto, Rosa Maria estava deitada, toda ensanguentada, chorando e pedindo aos pais: papai, mamãe, eu estou com tanta fome e sede. Eu não sei se vou aguentar. Eu não consigo estancar o sangue que sai desse corte na minha cabeça. Eu me sinto tão fraca. Pelo amor de Deus, me ajudem. O espírito Rosa Maria apresentava uma aparência horrível. Ela estava cheia de escoriações e com um corte profundo na cabeça. Além disso, suas pernas e seus braços estavam quebrados. Ela sentia muitas dores e pedia a Deus a morte para livrá-la de tanto sofrimento, não tendo ainda consciência de que já desencarnara e que a vida continuava. Rosa Maria estava tremendo e chorando quando viu Roberto ao seu lado, em estado pior ou igual ao dela, porém com ares de deboche, falando com a irmã como se estivesse bem. Mana, o que você tem? Parece que está doente. Roberto, você está parecendo um monstro. O que está acontecendo com você, meu irmão? Deixe de ser careta, mana. Consegui encontrar uma turma da pesada que me socorreu e está me ajudando. Rosa Maria, mesmo perturbada, em estado precário, ficou desconfiada e perguntou: que turma é essa, Roberto? Uma turma boa. Eles me ensinaram a comer, beber e a fumar meus baseados. Roberto riu com ironia e ainda disse: eles me informaram que realmente eu já morri para o mundo dos vivos, mas eu continuo vivendo normalmente do lado de cá. Sempre que eu tenho tempo, venho dormir aqui em casa. O papai está começando a ficar perturbado com a minha presença. Até estou gostando, somente assim ele me paga. Você se lembra de que ele nunca gostou de mim, né? Roberto encerrou a conversa quando ouviu alguém o chamando. Vou nessa, irmã. Cuide-se, você está com aparência horrível. O Joel não vai gostar de vê-la desse jeito. Na varanda de uma bela casa encontrava-se reunidos Paulinho, Edson e Manhoso. Eles conversavam. Edson trazia vários hematomas e cortes profundos na cabeça e no estômago.
Paulinho estava todo quebrado e ensanguentado, porém não prestava atenção ao seu estado. Era mais importante para ele procurar lugares onde havia bebida, fumo e outros entorpecentes, ou seja, a vida para ele continuava do lado invisível do mesmo jeito que vivia quando encarnado. Manhoso chorava muito e só parava quando, através de alguém, conseguia beber ou fumar maconha em virtude das emanações dos encarnados. Paulinho levantou-se e disse: Pessoal, vamos procurar alguma coisa para melhorar nossa situação. Estou precisando de um baseado, senão eu vou desmaiar. Cara, a velha está ficando maluca. Agora ela anda conversando com o pessoal careta, dizendo que nós morremos. Ela não acredita que estejamos vivos, disse Manhoso, referindo-se à sua mãe Vera. Edson começou a rir. Paulinho permaneceu calado por alguns segundos e depois disse: Vamos à luta, amigos. Todos começaram a correr e a gritar, mexendo com as pessoas que passavam. Duas moças caminhavam na calçada quando uma delas sentiu um calafrio e perguntou à outra com medo: Você sentiu algo ou ouviu os gritos de alguém? Não, Marieta, você está ficando estranha com essas coisas que somente você ouve e sente. O que eu posso fazer, Ana? Se eu ouço coisas, já fui a um psiquiatra e ele nada descobriu, falando inclusive que isso era coisa da minha cabeça. Capítulo 4. Vida após a vida. Num apartamento de classe média alta, uma linda jovem de 18 anos, de cabelos castanhos claros, não parava de chorar. Mesmo tendo sido medicada com calmante, ela sofria muito com a perda do namorado. Uma senhora, também muito bela e elegante, conversava com a moça pedindo: Minha filha, por favor, coma alguma coisa. Você está ficando doente. Somente essa alimentação à base de pastilhas sintéticas não será suficiente para mantê-la com saúde. Mamãe, eu quero morrer. Eu não suporto a vida sem o meu Paulinho, o amor da minha vida. Marlene, a mãe da garota, manteve-se em silêncio, ouvindo o lamento da filha. Depois voltou a falar com mais firmeza. Marijane, você precisa reagir. O Paulinho morreu e não volta mais. Mas você, filha, você continua vivendo. Esforce-se para superar essa perda e tentar uma nova vida. Também não se esqueça de que vai prestar vestibular este ano e precisa estudar muito. Mamãe, eu não vou mais estudar. Eu não tenho mais motivo para viver. Como vai ser a minha vida sem ver o sorriso do Paulinho, sem sentir os seus carinhos? Eu soube que a mãe dele, a Mara, está frequentando um grupo composto pelos pais, os parentes e os amigos mais próximos do pessoal que morreu naquele dia fatídico. Marijane sentou-se na cama e imediatamente pediu: Fale-me sobre esse grupo, mamãe. Marlene contou o que sabia. Mari levantou-se meio fraca e pediu algo para comer. A mãe ficou surpresa, mas não comentou nada. Após tomar um copo de leite, a jovem perguntou: Onde e quando esse pessoal está se encontrando? Minha filha, é melhor que você evite participar desse grupo. Disseram-me que eles falam muito em coisas esquisitas, principalmente em algo relacionado com os espíritos. Você sabe que isso é coisa de pessoas desequilibradas. Mãe, eu participarei dessas reuniões e, por favor, não me impeça. Tudo bem, filha. Você é quem sabe. Se for para o seu bem, vou telefonar para a casa de Mara e saber todos os detalhes para informá-la. Marlene deixou o quarto pensando: essa menina já está perturbada. Se começar a ouvir esse pessoal maluco, vai piorar ou vai enlouquecer de vez.
Na residência de Mara, ela conversava com o filho Armando, irmão de Paulinho, que também não se conformava com a morte do irmão mais novo. Mamãe, a Marijane está ficando doente. Ela não quer mais se alimentar e sente muita falta do Mano. Meu filho, logo a Marijane estará namorando outro rapaz e vai continuar a sua vida, pois o seu irmão não voltará mais. Mãe, não seja tão pessimista. A senhora está frequentando um grupo que fala de vida após a morte e mesmo assim continua com essas ideias materialistas. Armando, o seu coração é muito bom e por isso você pensa assim, mas não se esqueça de que a realidade é outra e muito cruel. Eu perdi o meu filho num acidente horrível e jamais eu vou superar isso. Temos de tomar muito cuidado para não nos deixarmos ludibriar por pessoas aproveitadoras dos sofrimentos alheios. A senhora não pode pensar assim. Lembre-se de que, além do Paulo, morreram o Edson, o Manhoso, o pessoal do outro carro também. O que você quer dizer com isso, Armando? Que o sofrimento é inerente ao ser humano, mãe, principalmente aos habitantes do planeta como a Terra. Meu filho, onde você anda aprendendo essas coisas? Eu não posso acreditar que uma pessoa está se formando em medicina tenha opiniões esdrúxulas a respeito desse assunto. Armando ficou em silêncio e pediu licença para se retirar. O telefone tocou e Mara foi atender. Alô? Alô, eu quero falar com a Mara, por favor. Sou eu, Marlene. Não conhece mais a minha voz? Ai, desculpe, querida. Posso ajudá-la? Pode. Por favor, me informe sobre aquele grupo de pais e parentes dos jovens acidentados que você está frequentando. Mara explicou do que se tratava. Falou um pouco a respeito da dinâmica das reuniões e depois comentou, demonstrando todo o seu ceticismo. Marlene, não me diga que você também quer participar dessas reuniões de malucos. Não são para mim essas informações. E para quem são? A Marijane resolveu participar dessas reuniões. Mara ficou calada e depois disse: Bem, querida, ela sabe o que faz. Mara, um beijo, vou desligar. Obrigada pelas informações. Mara ficou pensando: coitada da Marijane. Depois que ela começar a ouvir aquela gente, vai enlouquecer de vez. À noite, Armando foi conversar com a sua namorada Lúcia Maria, que era irmã de Edson, um dos amigos mortos no acidente. Querida, a dona Josiane está frequentando as reuniões dos pais que perderam os filhos no acidente? Está sim, mas ela não faz comentários. Minha mãe fica o dia inteiro sentada em seu quarto ou no cemitério dizendo que o Edson não morreu. Tenho muita pena dela, porque a dor da mãe que perde um filho deve ser a maior do mundo. Armando ficou em silêncio. O que houve, querido? Você está meio esquisito. Estou pensando numa conversa que eu tive com um amigo da faculdade. O que vocês conversaram, posso saber? Pode, Lúcia. Ele diz que somos imortais, pois segundo a religião dele, que foi codificada por um tal de Allan Kardec, nós não morremos, ou melhor, somente o nosso corpo material que morre, mas nós continuamos vivos em espírito. E o que você acha disso, Armando? Eu tenho pensado no assunto e ainda não cheguei a uma definição concreta. Lúcia ficou alguns segundos em silêncio e depois perguntou, cautelosa: Por que os padres, por ocasião do velório, disseram que os nossos irmãos estão no céu? Por que você está me perguntando isso, Lúcia? Porque se as religiões sempre nos falam em lugares para onde vão as pessoas que morrem, então quer dizer que não morremos mesmo. O rapaz ficou pensativo e disse: Continue.
expressando o seu pensamento. Eu estou muito interessado nesse assunto. Se realmente existe algum lugar para onde iremos após a morte, conforme a afirmação dos padres, por que ignorar o que diz a religião do seu amigo? Querida, não se esqueça de que os padres falam de almas. Armando, se com a morte do corpo físico a vida se acabar, fica provado que não existe vida após a morte. Consequentemente, não posso entender que alma é essa da qual eles falam. Onde você quer chegar? Eu sempre tive dúvidas a respeito daquilo que as religiões pregam. Dê um exemplo, por favor. Por que temos que rezar pelos mortos se eles deixaram de existir? Armando, um rapaz de 24 anos, moreno, com feições simpáticas, estudante de medicina, inteligente, ficou pensando nas conjecturas de sua namorada. Lúcia Maria também era universitária, estudante de odontologia. Moça bonita, simpática e educada, muito inteligente e que, por coincidência, fora amiga de Rosa Maria e sempre que podia frequentava o centro espírita em companhia da amiga. Ela tinha suas próprias ideias a respeito da imortalidade do espírito. Armando fitou a moça e perguntou em voz baixa, com medo de que alguém ouvisse aquela conversa. Você acredita que os nossos irmãos estão vivos? Acredito. Por quê? Porque já vi Paulinho, Edson e Manhoso conversando no terraço normalmente como se estivessem vivos. Armando ficou pálido. Você tem certeza do que você está me dizendo? Claro! Mas a única pessoa que está sabendo disso é você. Eu não posso andar contando essas histórias por aí, sob pena de o povo me achar que eu estou maluca. Você acha isso possível? Acho. Rosa Maria sempre conversava a respeito desses assuntos comigo, e aos poucos eu fui entendendo a religião dela. Armando ficou pensativo e disse: Pedro, esse meu amigo da faculdade, ele também acredita na possibilidade de haver a vida após a morte. Mas eu estou muito confuso com o fato de você me dizer que viu esse pessoal conversando no terraço de sua casa. Ué, qual é a dúvida? É difícil acreditar que alguém possa ver pessoas que já morreram conversando normalmente, como se nada tivesse acontecido. No pouco que eu aprendi sobre a doutrina espírita, eu fiquei informada sobre determinados assuntos relacionados aos espíritos. Explique-se, por favor. Eu não conheço bem essa doutrina, mas eu vou explicar conforme que eu entendi. Com as minhas próprias palavras sobre essa faculdade que tem algumas pessoas. A moça respirou fundo e continuou. Certas pessoas que têm o dom de sentir, de ver ou ouvir pessoas do outro mundo, as almas ou espíritos, são chamadas de médiuns pelo codificador do espiritismo, Allan Kardec. Existem várias categorias de mediunidade. Se fosse me enquadrar como uma médium, segundo a doutrina espírita, eu seria uma sensitiva, vidente e auditiva, pois eu sinto, vejo e ouço o que acontece em outra dimensão. Lúcia Maria ficou em silêncio e com um ar tristonho. Armando perguntou com carinho e muito cuidado, notando que a namorada possuía uma faculdade diferente. O que houve, querida? De repente você ficou triste. Nada, não se preocupe, amor. Armando insistiu na pergunta e ela respondeu. Eu sempre estou sonhando com pessoas e lugares como se fossem lembranças de um passado bem distante. Lúcia, é normal sonharmos com o nosso passado? Não estou falando dessa vida, estou me referindo a uma existência passada. Armando se levantou e disse, querida, vamos devagar, por hoje chega.
Você não acredita em mim? Claro que eu acredito, porém eu tenho que digerir isso aos poucos. A moça parecia decepcionada e preferiu ficar calada. O namorado se despediu e foi embora. Ela continuou sentada num recanto do jardim. De repente alguém falou: Mana, eu estou com muita fome. Por favor, arranje algo para me comer e beber. A moça ficou toda arrepiada e pensou: essa voz é conhecida. Ela se levantou e correu para dentro de casa. Passaram-se alguns dias. Marijane já estava frequentando as reuniões do grupo de pais e parentes dos mortos no acidente. Ela participava ativamente do grupo e procurava entender cada vez mais do assunto. Estava muito satisfeita com os novos amigos e se sentia feliz, pois voltara a desejar viver, já que agora tinha certeza de que Paulinho estava vivo. Numa das reuniões, ela perguntou a Cristina: Doutora, é possível Paulinho falar comigo e até me visitar todos os dias? Minha querida, é possível para ele fazer tudo, como fazia quando estava conosco nesse mundo material. A moça ficou em silêncio, entregue aos seus pensamentos. Depois perguntou, um pouco encabulada: Até me beijar? Cristina pensou um pouco e respondeu: Sim. Talvez você não sinta nada, pois agora ele não tem mais o corpo material. Entretanto, o corpo espiritual continua com ele, dando-lhe condições para realizar as suas vontades. Todos os presentes à reunião se mantiveram em silêncio. Dr. Marcondes permanecia sempre calado, evitando expor a sua opinião a respeito do assunto. Ele estudava a doutrina espírita e achava lógica em muitas coisas, mas talvez por medo ou preconceito evitava tecer comentários a respeito do assunto, principalmente com seus colegas de profissão. A reunião encerrou e os participantes foram para suas casas. Como ainda era cedo, Marijane perguntou a Josiane, mãe de Edson: Dona Josiane, a Lúcia Maria está em casa? Minha filha, ela deve estar estudando. Raramente a minha filha sai de casa, a não ser quando acompanha o Armando a algum lugar. Posso visitá-la em sua casa agora? Vamos, minha filha. Ao chegarem, Josiane avisou a filha que Marijane queria conversar com ela. A moça, que realmente estava estudando, foi receber a amiga. Após os cumprimentos e abraços de praxe, Lúcia Maria, sorrindo, perguntou: Menina, o que deu em você para vir me visitar a essa hora? Marijane, após sentar-se na cadeira indicada pela amiga, perguntou: Lúcia, para não perdermos tempo, vou direto ao assunto. Pois não, amiga, sou todo ouvidos. De que se trata? Eu preciso conversar com você. O Armando esteve em minha casa dando-me uma força e falou algo sobre as sensações que você vem experimentando em relação ao pessoal que morreu no acidente. O Armando não tem jeito. Já foi bater com a língua nos dentes? Acredito que ele só me contou porque naquele momento eu estava sofrendo muito. Estou brincando, querida. Não me importo que ele comente a respeito disso com você. Lúcia, meu sofrimento tem sido muito intenso após a morte do Paulinho. Encontrei um pouco de paz depois que eu comecei a frequentar esse grupo dos pais dos acidentados, pois eles falam muito numa doutrina que afirma não haver a morte, e sim a passagem de um mundo para o outro. Lúcia permaneceu em silêncio. Marijane prosseguiu: Eu tenho sofrido bastante com a falta do Paulinho. Apesar dos defeitos dele, eu o amava e ele foi meu primeiro namorado. Quando ele morreu, eu estava vivendo um momento muito feliz. A amiga continuava ouvindo, sem interrompê-la.
Porém, o que me deixou com medo e ao mesmo tempo curiosa foi o fato de sentir alguém me fazendo carinho, e eu fechava os olhos e eu via perfeitamente o vulto do Paulinho. Naquele momento eu ficava alegre, só que a saudade aumentava e me dava uma vontade de morrer. Até o dia em que a mamãe falou que a dona Mara, ela frequentava esse grupo do qual eu falei, o qual eu passei a fazer parte. Lúcia Maria fez um gesto com a cabeça e pediu: "Continue, Mari." "O Armando me disse que você tem uma faculdade que os espíritas chamam de mediunidade. Ele me contou que você consegue ver e ouvir coisas que outras pessoas não conseguem. Vê e ouve o que acontece no mundo invisível." "O que exatamente você quer saber, amiga?" "Se é possível para uma pessoa que desencarnou, como dizem os espíritas, participar conosco de tudo, inclusive da nossa intimidade." "Mari, não sei muita coisa, pois nunca estudei profundamente essa doutrina. Mas pelo pouco que eu li, e segundo as informações de Rosa Maria, uma das vítimas do acidente, que era minha amiga e adepta do espiritismo, eu posso afirmar que os dois mundos, o invisível e o visível, se interpenetram, e a vida não cessa com a morte. A prova disso é que eu mesma já vi, além dos meninos que morreram conversando no terraço, outras coisas do outro mundo, e também eu ouço vozes. Você acha que a sua mente está perfeitamente normal?" "Na verdade, eu não sinto perturbação alguma. Eu estudo, namoro, me divirto, isso é, eu levo uma vida normal. Portanto, não me vejo com algum problema mental." "Antes eu sentia o Paulinho me abraçando e ele estava sempre alegre, mas agora o sinto desesperado, pedindo socorro. É estranho, pois apesar de nada ver, eu tenho a sensação de estar vendo tudo." "Você queria ajudá-lo, certo?" "É isso aí, minha amiga. Eu quero ter certeza de que somos imortais para tentar ajudar o Paulo e as outras pessoas. Vamos formar um pequeno grupo de jovens parentes, amigos e conhecidos do Paulo, do Edson e do Manhoso para trocarmos ideias a respeito desse assunto?" "Lúcia, você acertou na mosca. A ideia que vem alimentando há algum tempo é bem essa. Mas precisamos ter muito cuidado com essas coisas. O certo seria procurarmos um centro espírita para buscarmos informações." "Querida, depois nós procuraremos um centro. Não temos certeza de nada. E o que vão falar dos nossos conhecidos? Sabe como é o preconceito do povo." "Tudo bem. Vamos contatar nossos amigos e conversarmos sobre essas coisas." Marijane despediu-se da amiga e foi embora. Lúcia Maria ficou sentada no terraço de sua residência, meditando sobre aquele assunto tão polêmico, quando de repente ouviu as risadas de alguém. Ficou tensa e com medo, mas se manteve ali e começou a fazer uma oração que aprendera na Igreja Católica. Sem que visse nada, nem ninguém, Lúcia ouviu uma voz dizendo: "Mana, eu estou bem. Eu consegui arranjar uns companheiros que me diverte muito. O Joel e o Roberto são demais. Vou nessa, mana velha." A jovem levantou-se e correu para dentro de casa, rumo ao quarto. Com medo, continuou orando. Aos poucos ela foi se acalmando e pensou: "Tenho certeza de que aquela voz era do Edson. Não tenho dúvida disso, meu Deus. Será que eu estou ficando louca?" Nessa noite, a moça não conseguiu dormir. No dia seguinte, logo cedo, Marijane começou a ligar para os jovens parentes e colegas dos rapazes que haviam morrido junto naquele acidente. Marcou, então, um encontro num sábado à tarde em seu apartamento.
Enquanto isso, Roberto se queixava de dores de cabeça, mal-estar e sensação de febre. Ele disse à esposa: Yolanda, hoje eu não irei trabalhar, eu vou repousar um pouco. Cuidado, Roberto. Acho melhor você fazer alguns exames para saber o que está acontecendo. Não se preocupe, querida. Isso é o começo de uma gripe, que logo vai passar. Amanhã eu estarei bem. Roberto, eu venho sonhando com o nosso filho. Ele está em péssimo estado. Deve ser impressão. A mulher evitou retrucar, mas o fato é que aquele comentário do marido não fazia o menor sentido para ela. Assim, despediu-se de Roberto e foi trabalhar. Após a saída da esposa, Roberto deitou-se, cobriu-se com um cobertor, mas continuou tremendo de frio. Sentado na cama do pai, o espírito de Roberto, em estado precário, gritava: Seu velho mesquinho, eu gostava de você, mas os meus amigos me ensinaram a odiar as pessoas que não ligam para nós. A verdade é que você nunca ligou para mim. Parecia que me odiava. Agora eu vou torturar você, para me vingar do desprezo que sempre senti no seu olhar. Roberto, molhado de suor, tentava se acalmar, mas não conseguia, sentindo um mal-estar terrível. Ele estava à beira de descontrolar-se e gritar por socorro. O espírito foi chamado por alguém e saiu correndo, gargalhando, enquanto pensava: agora você vai saber quem sou eu, seu velho. Vou sair com a rapaziada, mas depois eu volto. Assim que o espírito de Roberto foi embora, o médico levantou-se e não sentiu mais nada e ficou intrigado. Pensou: estranho, eu estava doente, com febre, com frio e agora nada sinto? Mesmo assim, vou descansar, somente amanhã voltarei ao trabalho. Deve ter sido o começo de uma gripe. À beira do seu próprio túmulo, Rosa Maria chorava quando Joel chegou falando coisas horríveis. Rosa, vamos gozar a vida enquanto é tempo. Você está feia, parece um cadáver. Precisa deixar essa vida de choro, senão vai terminar adoecendo de verdade. Rosa observou o espírito Joel e viu o estado em que se encontrava aquele rapaz. O que sobrava da bermuda já não cobria mais as suas partes íntimas, enquanto os olhos pareciam duas brasas. Ele estava todo sujo, ensanguentado, e tinha as pernas e os braços quebrados e um corte profundo no pescoço. Ela pensou: coitado do Joel. Ele ficou maluco de tanto fumar aquele baseado. Ainda bem que nunca experimentei. Joel riu e de sua boca escorreu uma baba branca. Rosa Maria, apesar de estar passando mal, não deixou de observar que o namorado estava precisando urgentemente de ajuda. Joel continuava inquieto e se despediu, falando meio confuso. Vou nessa, Rosa. Depois apareço por aqui. Rosa continuou sentada no túmulo que levava a inscrição de seu nome. Ela não parava de chorar e lamentar as dores que sentia. Seu estado era bastante precário. Acho que hoje eu vou dormir em casa. Vamos deixar Rosa Maria entregue ao seu sofrimento para saber o que o espírito de Ana e Clarice estavam fazendo. Numa boate, havia muitas pessoas bebendo, fumando, se drogando e entregando-se aos instintos bestiais. Entre aquelas criaturas que dançavam, podia-se observar pessoas bem vestidas, enquanto outras usavam farrapos e tinham aspectos doentio. A partir dessa observação, podia-se distinguir quem era encarnado e quem era desencarnado. Diana e Clarice estavam dançando e rindo, como se tivessem enlouquecidas. Diana falou para sua irmã: Clarice, vamos tomar alguma coisa, eu não aguento mais. Vamos, quem é a vítima dessa vez? Aquele casal que há muito tempo está bebendo e se drogando. Elas encaminharam-se para um rapaz e uma moça encarnados, ainda muito jovens, que já não sabiam o que faziam, pois estavam bêbados e drogados.
Diana e Clarice estavam quase nuas, com os cabelos desgrenhados, formando um quadro triste e ao mesmo tempo aterrador, provocado por seu aspecto lúgubre. Aproximaram-se dos jovens e cada uma abraçou um deles. Diana agarrou-se ao pescoço do rapaz e começou a fazer uns movimentos esquisitos, ora cheirando-lhe a boca, ora colocando sua própria boca no peito dele, como se estivesse sugando algo. Seus gestos eram imitados por Clarice, que fazia a mesma coisa com a moça. Elas cheiravam as emanações de alimentos, bebidas e drogas, que evaporavam deles, alimentando-se e satisfazendo seus desejos materiais. Após essa operação, começaram a dançar com outros encarnados e desencarnados que estavam na boate. De repente, ouviram alguém chamá-las e, no mesmo instante, atenderam. Era a mãe das meninas que as invocava pelo pensamento e elas imediatamente se prostraram diante dela. Diana abraçou a mãe e disse: Mãe, não se preocupe conosco, estamos bem. Clarice, que estava sentada num canto, também disse: Mãe, nós estamos muito bem, agora vamos voltar para a festa, depois passaremos por aqui. Carmen, no momento em que foi abraçada por Diana, sentiu-se desconfortável, sendo acometida por um mal-estar esquisito. Começou a rezar um terço muito usado na Igreja Católica em favor da alma da filha. Juliano acordou, levantou-se e foi até a cozinha. Depois voltou e ficou sentado na cama pensativo. Carmen perguntou: O que houve, querido? Estava sonhando com as nossas filhas. Elas estavam transfiguradas e irreconhecíveis. Meu Deus, será que elas continuam vivendo em outro mundo desconhecido para nós? Eu estou rezando por elas e tenho tido, com insistência, uns pensamentos estranhos com a Diana. O padre disse que devo rezar um terço para a alma delas diariamente e que eu não preciso me preocupar, pois ambas estão no céu. Juliano ficou pensando. Respeito muito a Igreja Católica, mas esses padres não convencem com essa história de céu, inferno, purgatório. A esposa estranhou a expressão do rosto do marido e perguntou: O que você está pensando, Juliano? Posso saber? O homem baixou a cabeça e falou: Carmen, depois que começamos a participar das reuniões com os nossos amigos de infortúnio, passei a me aprofundar em determinados assuntos. Em assuntos relacionados ao espiritismo? Exatamente. E o que você descobriu? Li um livro das obras básicas dessa doutrina e eu comecei a desconfiar dessa história de céu, purgatório, inferno que a Igreja Católica preconiza. A mulher ficou em silêncio com seu terço na mão. Ela pegou na mão do marido e perguntou: Querido, que livro foi esse que você leu? O Céu e o Inferno. Carmen fechou os olhos e ficou entregue aos seus pensamentos. Vou dormir. Amanhã viajo logo cedo, informou o marido. Carmen continuou rezando. Aguardem, a história continua.